Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje vamos tornar a falar um pouco mais de reforma administrativa, esse assunto que, no entender de especialistas, tem de ser debatido à exaustão, porque pode ser chave para uma verdadeira transformação copernicana do nosso serviço público. A matéria ganhou hoje uma reportagem de página inteira no jornal O Globo, que pensou 3 aspectos muito relevantes sobre a questão, trazendo inclusive dados comparativos com países estrangeiros bem mais avançados que o nosso. Assim, vamos falar um pouquinho desses 3 tópicos pensados por O Globo. O primeiro deles diz respeito à questão dos cargos comissionados. Hoje no Brasil temos uma quantidade aproximada de 12.500 cargos comissionados, isso mesmo, um valor estapafúrdio no dizer de todos os especialistas, que não guarda sequer conexão, sequer parâmetro de comparação com outros países estrangeiros. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, um país gigantesco, tem 2.000 pessoas em cargos comissionados. A França, que sempre foi um modelo muito clássico para o Brasil em termos de burocracia, que é um país que sabidamente possui uma burocracia forte, não chega a um número de 4 dígitos de cargos comissionados. Vejam vocês o disparate do número de cargos entre nós. E o pior talvez resida no fato de que esses cargos entre nós são de livre escolha do servidor ao qual servir o tal comissionado. Em outras palavras, o comissionado aqui não passa por uma avaliação, por uma seleção mediante critérios técnicos, critérios objetivos, contrariamente ao que ocorre em outros países, como também mostrado na reportagem de O Globo. Dessa forma, grande parte dos cargos comissionados aqui se torna mesmo moeda de troca de favores políticos. E assim podemos ver algumas cenas bem grotescas, como por exemplo, um motorista sendo chefe de gabinete de um certo deputado estadual, uma personal trainer sendo comissionada e muito bem comissionada no gabinete de um outro deputado federal, e como eles, tantos desses comissionados que, como muito bem enfatizado na reportagem, não se sujeitam a qualquer critério técnico para sua nomeação. Outro aspecto pensado por O Globo diz respeito à forma de ingresso nas carreiras públicas, que entre nós se realiza mediante concurso público em respeito ao princípio da impessoalidade. Em tese, essa forma de realização de exames, de concursos para avaliação de conhecimentos, é muito interessante, parece mesmo uma forma de seleção impessoal. No entanto, como também destacado por vários especialistas ouvidos por O Globo, entre nós, muitas provas costumam ser mal feitas, costumam ser caras e costumam ser incapazes de avaliar outros aspectos, como, por exemplo, aspectos vocacionais e até mesmo perfil psicológico. E aqui eu me permito falar um pouco de uma carreira que eu conheço há alguns anos, com a qual eu venho lidando, que é a carreira da magistratura. Muitas vezes você tem até juízes preparados, razoavelmente preparados, mas que você observa, e você pode observar claramente numa audiência, durante contatos com o juiz, despachando petições,
tentando fazer valer os seus argumentos junto àquele juiz, você observa que aquela pessoa ali não tem qualquer estabilidade emocional. E aí pergunto, será que aquela pessoa deveria estar realmente investida daquele poder judicante, ser o braço julgador do Estado? Ela pode até ter um razoável conhecimento técnico, mas não possui estabilidade, manda advogados calarem a boca em audiência sem qualquer propósito, sem qualquer justificativa e procede a outras condutas que denotem essa instabilidade emocional. E aí, tendo a acreditar que os especialistas ouvidos por O Globo tenham muita razão e que essa prova, essa forma de aferição de habilidades para o ingresso no serviço público deveria ser bem mais abrangente. Afinal, aquelas pessoas representarão o Estado em seus diversos braços, em suas diversas atividades. Então, tem de ser pessoas que saibam se comportar com compostura, com civilidade, manter a calma, manter os nervos, e acredito que os especialistas tenham razão nesse aspecto. Por fim, o tema mais espinhoso, acredito, de toda essa discussão em torno da reforma diz respeito à estabilidade, que entre nós é um verdadeiro tabu, quase que um assunto proibido. E aí vem a reportagem de O Globo e desmistifica um pouco essa temática, mostrando que, contrariamente ao que ocorre no Brasil, onde praticamente a maioria absoluta e esmagadora dos nossos servidores dispõe de estabilidade, contrariamente a esse cenário, em vários outros países é apenas um percentual reduzido de servidores que são estáveis. Segundo o Globo, na Alemanha, por exemplo, apenas 40% dos servidores gozam dessa estabilidade, enquanto que na Inglaterra o percentual gira em torno de 9%. E por que tamanha diferença? Devido às diferenças na definição das carreiras de Estado, das carreiras que verdadeiramente têm de ser estáveis, sob pena de você comprometer o próprio desempenho funcional daquele servidor. E aí o Globo exemplifica com a carreira de diplomata, que, na opinião de vários especialistas, tem mesmo de permanecer estável para permitir que o funcionário tome suas decisões com liberdade e autonomia, sem se sujeitar a pressões políticas. E aí acrescento outra, da qual já falei hoje, inclusive, as carreiras da magistratura. Acredito mesmo que devam ser estáveis. Aqui pensem comigo um pouco. Imaginem se os juízes não fossem estáveis. Vocês acham que operações como, por exemplo, a Lava Jato, que atingia interesses muito poderosos de pessoas que têm enorme poder de mando no país, vocês acham que uma operação dessas teria ido à frente? Certamente não. Portanto, você tem que limitar essa estabilidade a algumas carreiras de Estado. E outra coisa, estabilidade não significa permissão para, entre aspas, deitar na sopa. Porque no Brasil, infelizmente, é o que observamos a miúde, uma triste realidade, mas temos que falar abertamente, sem papas na língua. O que observamos é uma ânsia de boa parte da juventude, dos chamados concurseiros, em serem aprovados num concurso público, qualquer que seja ele, independentemente da vocação daquela pessoa. Aquela pessoa anseia por entrar para o serviço público. E aí, após decorridos os 3 anos que figuram na nossa Constituição Federal e durante os quais sabemos que nenhum servidor é despedido, mesmo durante esse chamado estágio probatório, decorridos esses anos,
muitas pessoas, infelizmente, é lamentável dizer isso aqui, mas acho que é a realidade que todos nós conhecemos. Muitas pessoas se acham quase que autorizadas a um relaxamento, a trabalharem quando se sentirem mais disponíveis, mais dispostas a ralentar o seu trabalho, o cumprimento das suas metas, a não observarem prazos e outras condutas que são muito maléficas, que prejudicam o sistema como um todo, que nos fazem pagar tão caro por um serviço público muito ineficiente. É óbvio que todos esses tópicos se revestem e envolvem enormes complexidades, como discutido inclusive na reportagem de O Globo, e certos especialistas apontam que uma única reforma não será suficiente para promover todas as mudanças necessárias. E aí um deles, inclusive, aponta Portugal como um exemplo. Segundo esse especialista, Portugal vem reformando seu Estado, sua máquina pública, pelo menos desde 2009, e prossegue reformando para fazer todas as mudanças necessárias. De toda forma, acredito que esse é um assunto ao qual não possamos de modo algum virar as costas, não só porque ele afeta os gastos públicos, os elevados gastos públicos no Brasil, como também pelo fato de que uma reforma, uma racionalização do sistema como está, pode nos permitir vir a oferir de um serviço público bem mais barato, bem mais célere e, sobretudo, muito mais eficiente que o nosso atual. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.